Olá, internautas! Estou ao lado de Thiago César, assessor de planejamento do Esporte Clube Bahia. É um cara que não gosta de ser conhecido, né? Não tem rede social, não gosta de aparecer e foi muito difícil trazê-lo aqui hoje, mas está conosco. É um cara que eu considero bastante por ser muito inteligente. Você vê o Belintani, por exemplo, né? Todo mundo vê o Belintani, a perspicácia, a inteligência, a sapiência do Guilherme. O Thiago César é da mesma escola, literalmente, né? Estamos aqui ao lado dele. Eu gostaria, Thiago, já que você não gosta muito de aparecer, mas aproveitando o ensejo, que você se apresente para o internauta aqui do Galácticos Online. Olá, pessoal. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Anderson sempre generoso, sempre atencioso, observando os detalhes dessa trajetória do Bahia, sobretudo essa trajetória mais recente, pós-democracia. E eu tenho a honra de, além de estar aqui, de dizer que a minha participação na vida do clube, ela não é recente, né? Eu me associei ao Esporte Clube Bahia desde que entendia que era possível para a torcida do Bahia lutar pelos seus direitos dentro do clube. E era um momento que a associação era muito difícil, era uma conquista praticamente se associar ao Bahia. Era fruto de uma insistência, de um desejo muito ardente de participar da vida do clube. E desde 2007, eu tomei para mim o desejo e a missão de contribuir com a instituição, por entender a importância do Bahia para a sociedade baiana, para a coletividade, para a nossa vida. E desde então, em alguns aspectos, eu sempre tentava colaborar com o clube no momento da intervenção. Colaborei com o professor Carlos Hades, que é um grande amigo, uma pessoa muito séria, desenvolveu um trabalho fundamental para estruturar o clube, para uma nova era, para um novo momento. E ali, naquele momento da intervenção, brotava algumas pessoas, alguns anjos na vida do Bahia, que perduram até hoje, que seu trabalho perdura até hoje. Eu não tinha uma aproximação de um funcionário do clube, mas colaborei com a gestão de Fernando Schmidt, fui um dos autores do plano de gestão de Fernando Schmidt, colaborei com o plano de gestão de Marcelo Santana e também colaborei, assim como colaboro até hoje, com o trabalho do presidente Guilherme Belintani e de Vitor Ferraz. Então, a minha trajetória no Bahia vem de algum tempo lutando por esse novo momento do Bahia, essa nova geração que o Bahia tem trazido de gestores, de profissionais no clube, de sócios, de torcedores novos também. Então, para mim é um motivo de muito orgulho, de muita alegria estar aqui podendo falar dessa história e falar de como eu trilhei para chegar até aí. Antes disso, eu tive 2 mandatos como conselheiro, o segundo eu interrompi por motivos de foro íntimo, mas ainda no mandato como conselheiro, no primeiro sobretudo, eu colaborei com as câmaras que se estabelecem dentro do conselho, participava da Câmara de Finanças e num momento muito importante da retomada da transparência financeira e dos modelos de governança dentro do clube. Portanto, ofereci a minha experiência profissional e falando um pouco sobre a minha experiência profissional fora do Bahia. Eu sou consultor de empresas, trabalhei como dirigente, iniciei como operador de telemarketing na extinta Telebahia, sou administrador de formação, sou também consultor, já me relacionei profissionalmente com cerca de 50 empresas e fui professor por um tempo, depois que minha filha nasceu, optei ficar as noites com ela e deixei um pouco a docência, mas minha trajetória sempre foi na área de gestão, na área acadêmica, mas com alguma pluralidade em decorrência da consultoria. E hoje, além de um sonho de criança de trabalhar com o que eu gosto, eu trabalho num ambiente que eu gosto, na instituição que eu amo, e é um grande momento. Sobretudo porque quando a gente olha para dentro do Bahia, e eu comparo com as outras empresas, algumas muito estruturadas, algumas muito organizadas, algumas multinacionais, eu vejo que o Bahia hoje tem um nível de profissionalismo e tem um nível de integração das pessoas muito bonito de ver. Além da parte técnica da gestão do Bahia, há também um clima organizacional muito favorável. Uma equipe que se entende muito bem, se colabora muito bem. Então a gente não vê disputas internas, a gente não vê nenhum tipo de vício que a gente vê nas empresas.
e eu pude ver ao longo dessa minha caminhada. Hoje eu vejo o Bahia num momento muito puro, muito bonito, assim, internamente, sob o ponto de vista da gestão. Tiago César, o torcedor está mais acostumado a saber o que é diretor de futebol, presidente, vice-presidente, esses cargos, né? Assessor de planejamento. Às vezes eles se passam e você não tem rede social para apresentar o que é, fica mais difícil ainda. Mas eu quero que você explique para nós o que é, qual a sua função, o que faz o assessor de planejamento do Esporte Clube Bahia. Eu trabalho vinculado à presidência do clube e à vice-presidência do clube. Esse é um trabalho, a estratégia, muitas vezes ela permeia muitos espaços. E você tem razão quando é necessário que a gente fale de maneira frontal com o torcedor qual é a atuação de um trabalho, de um assessor de planejamento, para que a coisa não fique no vazio. Objetivamente, no Bahia, tudo nasce de um planejamento estratégico ou de um pensamento estratégico que se estrutura em um planejamento. Então, quando a gente assume o clube, né, Guilherme Belintani e Vitor assumem um clube, a primeira investida que a gente faz na gestão é pensar como que a gente pode transformar o clube estrategicamente. Então, a partir do momento que a gente desenha esse clube, estuda economicamente o clube, o escopo do trabalho, naturalmente, ele vai tomando forma. Então, objetivamente, do clube, eu cuido dos indicadores de desempenho econômico do clube, eu cuido de monitorar esses indicadores de desempenho e oferecer à presidência e à vice-presidência diagnósticos que favoreçam, que ajudam na tomada de decisões, de algumas decisões. Ajudei, num primeiro momento, na reestruturação do clube. O clube tinha um formato organizacional, e para o internauta que não está habituado com esses termos da administração, né? Um organograma do clube tinha um desenho apropriado para aquela estrutura de governança e para aquele momento do clube. Quando Guilherme Belintani, que é uma pessoa que tem ideias geniais, que tem uma trajetória de gestão exitosa, extremamente bem sucedida, tanto na iniciativa privada quanto no poder público, quando ele assume e traz para dentro do clube a sua experiência, e tendo como vice-presidente Vitor Ferraz, um jovem, inteligente, que domina o contexto do clube em todas as suas possibilidades, tem o DNA do Bahia, desse novo Bahia, porque trabalha no Bahia desde a intervenção. É um advogado de formação que foi gerente jurídico do clube por muito tempo, então conhece, porque todo o fluxo administrativo passa pelo jurídico. Então a gente tem um quadro como esse, liderando o clube. Naturalmente era preciso que a gente repensasse a estrutura organizacional do clube. E no primeiro momento, um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu foi se perguntar por que mesmo o clube precisava daquela estrutura organizacional, se teríamos ali presentes no dia a dia do clube pessoas com a experiência e a trajetória de Guilherme. Entendemos ali de Guilherme e de Vitor. E também o momento do clube, obviamente, que vinha de uma estruturação das outras gestões, sobretudo da de Marcelo e de Pedro. Ali naquele momento, estruturado daquela forma, com as gerências amadurecidas, a gente entendeu que era mais interessante cortar alguns quadros, alguns postos de trabalho, né, do organograma, dando mais horizontalidade. O que eu quero dizer com isso? Que os gerentes se comunicam diretamente com o presidente e com o vice-presidente do clube. E essa horizontalidade, não ter tantos níveis entre o presidente e o seu corpo gerencial e seus executivos, isso favorece muito na comunicação, se essa comunicação é fluida, se essa comunicação é no mesmo idioma. Guilherme fala o mesmo idioma que os executivos, e para nossa sorte, e é claro que a gente sabe que futebol, a bola não entra por acaso e não existe sorte, né? Mas a gente conseguiu preservar os executivos da gestão anterior, os executivos que a gente entendia que estavam dentro do perfil que o clube necessitava no momento, executivos de extrema competência, como Lene, como Humberto, como Nelson Barros, como tantos outros, Daniel Simões, Paulo Ibarra, muitos, desculpem se alguns estiverem me ouvindo e eu esqueci do nome de alguns, mas esse núcleo duro da gestão anterior foi conservado e a gente trouxe novos profissionais incorporados a esse espírito que montaram um time de executivos que tem ali
um contato diário, entendem o funcionamento de Guilherme, entendem como as ideias circulam, entendem qual dinâmica necessária. Trouxemos executivos que conseguem complementar uma estrutura robusta de uma diretoria. Então o Bahia hoje não tem uma estrutura robusta de diretoria porque preserva a relação que o presidente tem com os seus executivos, e isso passa por uma reflexão estratégica, e parte disso, dessa construção, eu participei, o que também, de alguma maneira, além de termos ganhos, na minha opinião, do ponto de vista prático, também temos ganhos econômicos, porque isso interfere no orçamento, né? A gente passa a ter uma estrutura administrativa, além de mais leve, mais célere, mais integrada, a gente também tem uma estrutura administrativa sem a figura de diretores, como no futebol brasileiro são muitos diretores, e isso de alguma maneira tem um desenho organizacional ali do organograma um pouco diferente. Então a gente optou por isso. Foi um dos primeiros trabalhos que essa assessoria de planejamento ofereceu ao clube, e na sequência, naturalmente, a gente vai acompanhando problemas enfrentados pela diretoria financeira, né, que seria uma diretoria financeira que é tocado por Danilo e Barra é um executivo anterior, Danilo é um outro executivo que foi incorporado ao Bahia, e ali a gente acompanha também algumas situações que envolvem as finanças do clube, mas prioritariamente hoje a assessoria de planejamento se dirige a um trabalho de monitoramento dos indicadores do clube e de assessoria nas unidades de negócio. Toda vez que esse time de executivos tem alguma demanda, tem alguma necessidade de uma intervenção minha, eu estou vinculado a todas as unidades de negócio, seja na loja do Esquadrão, seja na marca própria do Esquadrão, seja no marketing do clube, seja na área de eventos do clube, seja na comunicação, nas redes sociais. Então, muito embora esses executivos cuidem bem das suas áreas, existem projetos especiais e situações específicas que a minha presença se faz necessária, e a pedido do presidente eu fico muito próximo das unidades de negócio, monitorando a evolução econômica do clube. Tiago, voltando à época que vocês ainda estavam em eleição, que vocês ainda estavam em planejamento para entrar no Bahia, eu queria que você relembrasse para o torcedor e para o internauta que está aqui vendo esse vídeo, essa entrevista de hoje, como vocês receberam o Esporte Clube Bahia, assim, trazendo à tona essa situação, e como o Bahia está hoje. Para você que está assistindo agora, pode ser 2030, né? Estamos em agosto de 2019. Como é que vocês receberam o Bahia e como o Esporte Clube Bahia está hoje? Tanto em poder econômico, de forma administrativa e em geral. Bom, eu vou dividir a resposta à sua pergunta em dois momentos. O primeiro momento é o momento pós-intervenção. O momento pós-intervenção é um momento de terra arrasada, em que o clube, sob o ponto de vista da gestão e outras esferas, foi muito mal cuidado. Foi um clube que passou por um processo muito difícil, e a torcida do Bahia não esquece disso e não deve esquecer disso, porque foi um momento que compõe a nossa história e a nossa renascença. O Bahia renasceu após a intervenção. E o Bahia renasceu não foi apenas pela intervenção, e sim pela sua democracia. A democracia, para qualquer coletividade, é um sistema estruturante, é um sistema que garante a igualdade, um sistema mais justo, mais honesto, mais transparente, com mais empatia, com mais responsabilidade com o outro. O Bahia, enquanto instituição que representa o povo baiano, não poderia ser uma instituição em que o desejo desse povo baiano não fosse preponderante. Então, essa estruturação do clube, sob o ponto de vista institucional, se ancora na democracia como uma grande e a maior premissa que garante tudo isso que está acontecendo. Portanto, a gente encontrou um clube com sérias necessidades institucionais de regulação, de estatuto, de ordenamento do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tinha 300 membros, cerca de 300 membros, hoje tem 100, garantindo uma participação maior, garantindo um envolvimento maior das pessoas. E financeiramente o clube vendia o almoço para comprar a janta, né? Dizendo de uma maneira mais direta. Hoje a gente tem uma retomada econômica do clube, dos 20 clubes da Série A. Existem 2 em São Paulo, 4 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 em Porto Alegre. Todos esses clubes,
superam a casa dos 200 milhões, segundo os balanços do início da gestão de Belintânia. Então, esses balanços apontavam para a gente que a gente figurava fora do G12, né, desses 4 paulistas, 4 cariocas, 2 gaúchos e 2 mineiros. Fora do G12, a gente tinha o Atlético Paranaense, que teve em 2017 160 milhões de faturamento. O Bahia teve uma receita de caixa em 95 e escriturada em competência no balanço em 105 milhões em 2017. Então, o que a gente viu como retrato é que havia uma distância muito grande entre esse primeiro pelotão econômico do futebol brasileiro da Série A, que ultrapassa os 200 milhões de orçamento, um clube que figura ali numa camada intermediária desse potencial econômico, que tem 160, e o Bahia com 100. Veja que a distância entre o Bahia e o Atlético Paranaense era 1 Bahia e meio. Né? E a distância entre o Bahia e os demais clubes da Série A era no mínimo 2 Bahias. Né? Então, futebol ele não se resolve no acaso. A gente sabe que o futebol tem um imponderável, muitos clubes de orçamento mais acanhado às vezes superam clubes com orçamentos mais robustos, mas a lógica é que quem não figura nesse pelotão econômico disputa ali a parte de baixo da tabela, e o rebaixamento é quase que uma lógica prevista, previsível para um time que padece ali naquele limiar de mercado. Então, falando economicamente, a gente encontrou um clube que ainda figurava ali naquele pelotão dos 100 milhões, que é preocupante, porque de alguma maneira a gente fica entregue a alguma sorte. É claro que nada impede que um clube de 100 milhões tenha uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, como foi o que ocorreu em 2017, e eu reputo a tomada de decisões certeiras que foram tomadas no âmbito do futebol naquele ano, né? Que fez com que a gente chegasse ali, não lembro exatamente, mas ali entre o 10º colocado, 11º colocado na Série A. Então, mas esse acerto no futebol, muitas vezes, ele não é uma garantia para o clube. Então, se fosse uma garantia, o potencial econômico não definiria a tabela. E a tabela, ela responde, ela é um reflexo do potencial econômico dos clubes. Então, como a gente encontrou o clube, a gente encontrou o clube nesse lugar, nesse pelotão dos times que estão com a chance de êxito em campo diminuída por conta do seu potencial econômico, e a gente precisou fazer um estudo em que a gente fez um diagnóstico do Bahia e um diagnóstico do futebol. E a partir daí a gente desenvolveu a alavancagem econômica do clube com base nesse diagnóstico. E essa alavancagem que você citou, claro, né, que envolve muitos estudos, que envolve uma série de planejamentos também, mas hoje o Bahia é um clube muito diferente daquilo que a gente, como você falou, né, são 2 eras, são 2 momentos. A era antes da intervenção e essa agora que vem depois. O que me chama mais atenção de tudo isso é o fator econômico, e a gente está falando sobre isso aqui. Até pessoalmente, em off, a gente conversando, eu falei sobre isso. Eu fico querendo entender como que o Bahia conseguiu se estruturar tanto economicamente, né? Vemos vários clubes aí com dificuldade de pagar salários e dificuldade de honrar os compromissos, e o Bahia é equilibrado, contrata outros jogadores, e jogadores bons, assim, no âmbito nacional, claro, a nível Bahia, do que o Bahia é e quer ser. De onde veio isso, essa alavancagem? Como começou? O que foi feito, Thiago? Bom, o primeiro estudo que é feito, e é bom a gente ter a oportunidade de falar de frente com o torcedor com relação ao como que a gente percorreu para que essas unidades de negócio respondessem dessa forma de maneira tão assertiva. O clube, em um dado momento, a gente precisou ver como que o futebol brasileiro responde. Então a gente coletou a metodologia aí, já abrindo um pouco da nossa metodologia interna, a gente coletou dados dos balanços dos clubes brasileiros em 2017, antes da gestão atual, e estabelecemos um perfil, um padrão desse mercado. Ora, e como a gente fez? A gente dividiu em 4 eixos: torcida, marketing, atletas e TV. Esses são os eixos formadores de receita dentro de um clube de futebol. Existe um outro
eixo chamado outros, que são receitas não rubricadas dentro dessa estrutura, como Time Mania, por exemplo, que são receitas muitas vezes que não dependem muito do engajamento da gestão ou das tomadas de decisões de gestão. A dependência maior se direciona a esses outros 4 eixos: torcida, televisão, futebol, que são atletas, e marketing. E quando a gente percebeu, o Bahia tinha, no orçamento de 2017, 60% das suas receitas oriundas de televisão, 20% oriunda de torcida, e o que vem, os 20% é diluído entre marketing, atletas e outros. A gente percebeu que o futebol brasileiro, ele tem 40% de televisão e 20% de marketing, 20% de atletas e 20% de torcida. Ora, das estruturas das unidades de negócio, a televisão é a única que depende de uma negociação supra, fora dos esforços da gerência de negócio. Então, televisão a gente considera algo cristalizado, que depende muito do momento e da negociação que o clube faz com as emissoras. Era algo que dependia muito de como o Bahia estava conduzindo as negociações e conduz atualmente, mas ali naqueles outros mecanismos, naqueles outros eixos, a gente percebeu que o Bahia destoava, dependia muito da televisão. Ora, o comportamento médio do futebol brasileiro na Série A é que os clubes tenham apenas 40% das suas receitas oriundas de televisão. Não é apenas, né? Mas comparado ao Bahia, é apenas porque o Bahia tinha 60% da televisão. E aí vem um outro dado. Qual é a elasticidade do marketing do Bahia? Qual é a elasticidade da torcida do Bahia? Será que esse perfil econômico, será que essas unidades de negócio estavam rendendo o máximo que elas poderiam? Imagine um elástico, e que estava ali, o marketing em 2017 foram 12 milhões, cerca de 12 milhões. Será que é possível a gente puxar mais? Temos mais potencial para puxar mais o marketing? Então a gente vem com a loja própria, a gente vem com a Esquadrão, que é a marca própria, a gente vem com outros projetos que são monetizáveis, que geram negócio para o clube, e a gente percebe, pela loja Esquadrão, por exemplo, que tem elasticidade. A loja Esquadrão tinha como meta anual 3 milhões e meio de faturamento. No primeiro semestre desse ano, nós performamos 4 milhões e meio. O acumulado, contando com o trimestre do ano anterior, já supera os 5 milhões. Então, a gente percebeu que as unidades de negócio do Bahia tinham elasticidade. Portanto, era possível que a gente chegasse a um comportamento dentro dessa estrutura de receita padrão ao mercado. E congelando a televisão como algo que está fora do nosso escopo, dentro do marketing, da geração de negócios, não é que está fora, mas está fora desse tipo de esforço, a gente, quando elastece e puxa, a gente percebe que a torcida responde. Então, o potencial econômico, o PIB do Bahia, ele é maior do que estava retratado ali. E, portanto, se a gente consegue chegar ao comportamento padrão, em que televisão significa 40% das nossas receitas, marketing 20%, atletas 20% e torcida 20%, a gente chega ao ponto de sair desse pelotão, o terceiro pelotão da Série A, e já vai para um pelotão intermediário, que é o desejo nosso ir para o primeiro pelotão, porque entendemos que o Bahia tem grandeza para isso, tem torcida para isso, tem potencial econômico para isso, a torcida responde, é uma torcida apaixonada, é uma torcida também que vem de muitos anos, carente de um clube que se respeita. Então hoje a gente entende que investir nesses projetos especiais que são monetizáveis, agora como a Universidade do Bahia, como outros projetos, que tem um hub de Fonte Nova, tem alguns projetos, né, que a gente sabe que pode gerar retorno ao clube, o próprio programa de sócios, a rede de vantagens. Então tudo isso, a marca Esquadrão, tudo isso configura como um cenário que aponta para que a gente tenha elasticidade nessas outras receitas, dependa da televisão cada vez menos. Na verdade, a gente continua dependendo da mesma coisa, mas o orçamento ele não é estruturado naquela rubrica da televisão como grande âncora. A gente passa a empoderar as outras unidades de negócio para que a gente chegue nessa alavancagem. E não depender tão somente da televisão. Da televisão. E isso foi reflexo de uma análise feita
a partir do diagnóstico dos balanços da Série A, do nosso balanço, e buscando de que maneira e quais projetos a gente pode alavancar essas unidades de negócio. A partir daí surge um plano de ação com mais de 100 ações que a gente monitora permanentemente no clube. Essas ações chegam ao ponto em que a gente, no primeiro ano, cresceu 30%. Foi o clube de maior alavancagem financeira na Série A. Só não alavancamos mais percentualmente do que o Ceará, porque o Ceará veio da Série B e ele tinha uma certa estrutura de saneamento que foge um pouco dessa análise, mas daqueles que estavam na Série A e que vinham nesse padrão, o Bahia foi o time que mais alavancou financeiramente, foi 30% de alavancagem, e que mais reduziu a relação entre endividamento e faturamento. Então, essa relação é uma relação que aponta para a liquidez, para a capacidade do clube de honrar com seus compromissos. E um clube que honra com seus compromissos é um clube que tem a colaboração de toda a sua rede. É um clube que tem respeito e tem credibilidade com sua torcida, com seus funcionários, com seus atletas, com a comissão técnica, com a imprensa. Então, esse é um clube que se respeita, que é sério, que tem um trabalho com planejamento e que esse planejamento ele não é construído à toa, é construído com um estudo econômico e que, para nossa alegria, ele dá resultados imediatos. No primeiro ano, a gente já sente isso. No segundo ano, que agora, em 2019, a gente tem uma crença que o clube vai fechar economicamente saudável. Superávit, talvez? Superávit. Todavia, a gente sabe que é um clube que tem dívida, né? Então, a dificuldade, ela perdura, não é um clube que tenha um poderio econômico, a gente ainda está reconstruindo Reflexo esse clube. Naturalmente, é necessário também que a gente, e essa é uma oportunidade que você está dando da gente falar com o torcedor, para que o torcedor tenha consciência que essa é uma reconstrução, né? E uma reconstrução, muitas vezes, demoraram tanto tempo para o Bahia padecer e agonizar como estava agonizando, não seria um passe de mágica que de uma hora para outra a gente ia reestruturar e retomar a grandeza do clube. Essa retomada da grandeza do clube, ela exige tempo, exige paciência, exige uma cumplicidade entre o Bahia e a torcida. E a gente tem trabalhado para que essa cumplicidade fique cada vez mais fortalecida. É preciso saber que a gente vai chegar aonde a gente merece, mas a gente tem que ter paciência e manter esse trabalho com esse tipo de profissionalismo e seriedade que a gente tem feito. Tiago, você, só para finalizar esse assunto da questão econômica, 2017, quanto era o orçamento, 2018 e quanto vocês esperam assim para 2020, né? Porque eu estava numa entrevista coletiva, o nome do programa que eu participei, com o Belintani, eu fui convidado. E aí, na minha cabeça, eu tinha para perguntar para ele se eles já pensavam em 2020, quanto seria o orçamento, o que é que eles esperavam. Só que no meio dessa entrevista ele falou que o Bahia já planeja para o ano de 2031, para o centenário do Bahia. Eu falei, que isso, rapaz? Já? Pera aí, vamos devagar. Então, como era, qual era o orçamento do ano 2017, quando vocês chegaram, claro, no finalzinho ali, e o que vocês esperam para 2020? Bom, recapitulando, nós, Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, assumiu o clube na casa dos 100 milhões de faturamento. No primeiro ano chegamos aí a 136, foram 105 no balanço, 136. Esse ano a gente espera alçar para um nível próximo dos 160 e o objetivo que Guilherme Belintani traçou no início da sua gestão era dobrar o faturamento do clube em 3 anos. Em um momento em que o mercado se retrai em alguns aspectos, algumas rubricas, os patrocínios, a saída de players que patrocinavam com uma caixa econômica. Existem algumas configurações de mercado que apontam para uma dificuldade, mas objetivamente o que a gente planeja é entregar o Bahia performando o dobro ou próximo disso até o final da gestão. A gente acredita que isso é possível. É um número expressivo, né? É um objetivo, como você falou, tem que manter ali a questão do trabalho. Tiago César, a gente está falando aqui com o assessor de planejamento do Esporte Clube Bahia, ainda falando sobre essa questão do tricolor, Tiago, eu percebo que o Bahia tem se envolvido muito na questão, diria política, mas social, mas na questão social, contra a homofobia, contra o racismo, fez uma ação recentemente com a Defensoria Pública
do pai responsável, né? E foram quase 100 exames de DNA, a gente estava conversando, em crianças. Enfim, não é só o futebol, o Bahia. E eu tinha percebido um distanciamento do clube e da torcida. Porque o Bahia, a gente, assim, desde que eu sou pequeno, todo mundo sabe que eu sou Vitória, mas desde que eu sou pequeno, o Bahia é o clube do povo. Eu sempre ouvi isso. O povo é Bahia, assim, aquela coisa. Bahia, bermuda e camiseta, que tem até Sim. a questão do sócio. E não estava acontecendo isso. O Bahia era um time um pouquinho gourmet, vamos dizer assim, sendo mais brusco. Só que o Belintani entra e o Bahia se torna de novo o clube do povo. E claro, né, não diferenciando, sem diferenças. Sem o cara que é homossexual, o cara que é negro, essas classes que são marginalizadas, elas se sentem Bahia e se sentem protegidas ali pelo Bahia. Esse trabalho que vocês fazem, que envolve o marketing, assim, de onde surgiu essas ideias? Como é que vocês fazem para planejar tudo isso, Thiago? Bom, inicialmente é importante dizer que a estruturação do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, ela faz parte de um compromisso que a gente tem maior com a democracia. Como eu disse anteriormente, a democracia ela é um dos vetores estruturantes de uma coletividade. Com a democracia a gente garante empatia, solidariedade, humanidade, amor, inclusão e, obviamente, pela via da democracia a gente responde o que é que aquela coletividade quer, o que é que aquela coletividade precisa. Então, o Bahia como clube do povo é um clube que está em todos os bairros da cidade. O Bahia como clube do povo é o clube das mulheres. O Bahia como clube do povo é o clube dos negros. É o clube das pessoas com deficiência. É um clube de todas as pessoas, com todos os recortes sociais possíveis. E a gente vive hoje uma sociedade que, infelizmente, acidificou, ficou mais ácida em alguns aspectos. E o ódio, o discurso de ódio, ele passou a ser algo muito presente nas redes sociais, nas rodas de conversa e também nas instituições. E esse discurso de ódio, ele passa a deformar um pouco a sociedade. A gente passa a naturalizar um discurso de ódio. E é um retrato atual lamentável. É impossível que uma instituição comprometida com a democracia e comprometida com o seu povo, com o Bahia, que não se coloque à disposição de debates importantes, como o debate ao racismo, ou do combate ao racismo. Imagine que a gente está numa metrópole negra, em que todos os dias um jovem negro morre nessa cidade. O genocídio negro na cidade de Salvador é uma realidade fruto de uma praga histórica que é o racismo. A exclusão de grupos sociais está estampada em todos os jornais, em todos os momentos, em todos os lugares. E o Bahia não pode ficar alheio a isso. O futebol não pode ser um fim em si mesmo. O futebol é um vetor de transformação da sociedade. E, portanto, não seria coerente um clube democrático não se ousar a se colocar à disposição desses debates. Dito isso, a gente estruturou um núcleo de ações afirmativas que é coordenado ali por mim e por Nelson, na estrutura do clube, e a gente conta com um grupo de pessoas, acadêmicos, torcedores, voluntários, pessoas ligadas a movimentos sociais, que se colocam à disposição desse núcleo para debater essas ideias. Então, existem reuniões periódicas e a gente tenta, dentro desse âmbito do núcleo, sempre transformar campanhas educativas, campanhas que propõem um debate, com ações práticas. Obviamente que a gente não está fazendo política partidária, mas isso é uma política. Sim, é uma política de inclusão, é uma política humanitária, é uma política de se colocar à disposição para suavizar, para diminuir esses conflitos sociais que são tão bárbaros, que configuram a bárbara social. Então, Bahia, comprometido com isso tudo, comprometido com a sua torcida, se colocou nesse espaço, mas com uma premissa. Não pode ser só uma atuação publicitária, sim, bonita ali para ser colocada na rede social. Então a gente fizemos uma série de ações contra assédio, pesquisa no estádio contra assédio, a nossa curadoria do Novembro Negro foi para a prova de vestibular da UNEB, com todos os personagens negros não falados, que têm legados para a luta contra o racismo importantíssimos, como Macota Valdina,
como Vilma Reis, com pessoas, são muitas pessoas, não vou me arvorar aqui a citar os nomes, mas são muitas pessoas, pessoas que lutam contra o racismo, que lutaram contra o racismo em vida e que, de alguma maneira, não são ditas. E o Bahia colocar essas pessoas em evidência foi uma coisa maravilhosa, viralizou. Nacionalmente, internacionalmente também. Tivemos matérias internacionais, o El País cobre o Núcleo de Ações Afirmativas, entende isso como uma iniciativa inovadora, uma iniciativa necessária para o momento atual. E ali, depois do Novembro Negro, que foi a primeira que teve mais repercussão e mais impacto, viemos aí com uma série de ações. O Bahia é o primeiro clube que temos registro, que tem nome social para pessoas trans, na carteirinha de sócio, temos funcionários trans na casa, temos um funcionário trans hoje, temos uma política que a gente fez um treinamento sobre gênero, sobre algo que é um universo ainda pouco debatido e ainda pouco desconhecido pelas pessoas em geral, e fizemos um treinamento com nossos funcionários, fizemos campanha contra assédio no Carnaval, falamos sobre artistas também do Carnaval, que foram responsáveis pela cultura popular do Carnaval da Bahia, falamos no Abril Indígena sobre a demarcação das terras indígenas, um tema tão urgente, tão necessário, falamos agora com relação ao registro de paternidade, que é uma praga, os homens não assumem os seus compromissos, os homens se esquivam da responsabilidade paterna, e o Bahia, querendo ou não, entendeu aquilo ali como uma missão também que faz parte desse contexto social do clube. A gente espera que o Núcleo de Ações Afirmativas e as campanhas e o engajamento social, o protagonismo social do clube, não seja uma política de governo, não seja uma política da gestão Belintani, e sim seja uma política de Estado, em que os próximos presidentes, sejam lá eles quem for, seja lá qual for o grupo político ou as convicções políticas dessa pessoa, eles entendam que o Bahia deve ser responsável socialmente. É claro que a gente nunca pretende agradar as pessoas, a gente pretende tocar em algumas feridas. E esses próximos gestores, essas próximas gestões, vão entender que isso é uma marca do clube. Não é uma marca da gestão de Guilherme Belintani, nem na gestão de Vitor Ferraz. É uma marca que deve ser eternizada na história do clube. Então, a gente entende que até o final da gestão de Guilherme, e é uma preocupação muito forte dele, de que isso passe a ser algo identificado como uma bandeira do clube, algo que está ali incorporado ao planejamento estratégico do clube, está dentro do regimento interno da DE, da diretoria executiva já está documentado isso, tem vida própria dentro do clube, e a gente espera que a gente seja certeiro nas próximas ações para que isso se consolide ainda mais e seja algo irreversível, positivamente irreversível. E que ajude a sociedade, né? Que eu sei que é a intenção de vocês. Tiago, nossa entrevista está chegando ao final, mas antes de qualquer coisa, eu queria saber um pouco mais de você, assim, algo mais objetivamente. A pessoa Tiago César, né? O cara que estudou no Sartre, é amigo de infância do Guilherme Belintani, é uma pessoa que eu conheço pouco, mas pelo pouco conheço, quer sombra na mangueira, chupar uma manga e ficar de boa. Mas o Bahia é uma série de problemas que acontecem e precisa ser solucionado. Enfim, quem é o Tiago César, a pessoa Tiago César? Eu sou filho de uma professora que me ensinou muitas coisas. A minha infância foi num bairro da Cidade Baixa, na Massaranduba. Meu avô era um líder comunitário na Massaranduba. E eu acho que definir quem eu sou, eu defino pelas minhas origens. Todas as vezes que eu preciso me definir para alguém ou para algum lugar, é impossível para mim não lembrar de onde eu vim. E de onde eu vim traz para mim muitas das minhas convicções, que a vida simples, que a vida honesta, que a vida vibrando no amor, vibrando na positividade, vibrando no encantamento pelas coisas, pelas pessoas, pelo Bahia. Meu avô era um Bahia fanático, um funcionário da Embasa, uma pessoa de carreira assim, da Embasa, e que o salário curto dele ali, uma parte ele pagava as mensalidades do clube. No meu quarto eu tenho o título de sócio de meu avô.
Claro que ele não figurava nas oligarquias antigas do clube, era um sujeito que morava em um bairro popular, um trabalhador, mas era um apaixonado pelo Bahia, e eu imagino quantos dos meus avós, senhores, idosos como o meu avô, existem hoje no Bahia, né, na torcida do Bahia, nos bairros da cidade. Então, quando o Bahia ganha, eu me lembro dele, imagino quantos Anivaldos estão comemorando nos bairros da cidade. Então, eu sou uma pessoa de vida simples, sou uma pessoa que gosto do trabalho, sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pelo Bahia, e para onde quer que eu vá, tem uma música de Gilberto Gil, que é Sandra, que ele fez para Sandra, a ex-mulher dele, à época, dizendo que para onde quer que vá no mundo, eu vejo a minha torre. Uma parte da música ele fala: Sandra, para onde quer que eu vá no mundo, eu vejo minha torre. E a minha torre é a minha família, o bairro da Massaranduba, que para mim tem uma memória afetiva, infantil muito forte. E para onde quer que eu vá no mundo, eu lembro dos meus avós e sigo muitos dos conceitos e da forma de como eles encaram a vida. Então, com certeza, se aqui estivessem, onde estiverem, né, estão felizes com o Bahia e com o neto que hoje trabalha no Bahia. Com certeza. Tiago César, foi uma satisfação enorme conversar com você, conhecer um pouco mais do trabalho dos bastidores do Bahia, de saber o quanto o Bahia pensa grande, pensa alto aqui, conversando com você, fica mais nítido isso. Porque a gente ouve muito o Belintani falar, mas não imagina o trabalho que é feito nos bastidores, né? E esse foi o principal foco na minha pauta hoje, conversando com você. Entender como e por que o Bahia cresceu tanto, tão rapidamente. E para o torcedor que está assistindo aí, está conosco até o final, deu para entender um pouquinho, porque se fosse para começar, Tiago, a gente ia passar 6 horas aqui e não ia conseguir finalizar. Não ia conseguir finalizar. Mas muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu agradeço o convite imensamente. Sei que você é uma das pessoas da nova geração aí que se destaca pela sua serenidade, pela sua lucidez, pelo seu equilíbrio. E eu desejo muita sorte, muita vida longa ao Galácticos e a vocês todos, e a você também. Muito obrigado, Tiago. E para finalizar, a última pergunta: você vai fazer rede social quando? Eu já fiz o LinkedIn. Vou aos poucos. Um abraço. Um abraço, valeu, Tiago César. Torcedor, foi esplêndido assim, né? Eu estou radiante com essa entrevista e um abraço para você. Peço que você curta aqui o nosso vídeo, que você se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho sempre. Valeu? Um abraço a todos.